Eita, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia estamos aqui na presença do Senhor. Mais um dia para a glória de Deus, né? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Estamos aqui nesse sábado e hoje, mais uma vez, o Senhor tem algo para falar conosco, a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Como foi o dia seus hoje aí? Oh, glória, sua sogra tá aí? Beijo, a paz do Senhor Jesus, amada. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu me acertar aqui, estamos se acertando aqui. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Cuida direitinho, hein? Rafael, direitos autorais, isso mesmo. Que na verdade eu coloco o notebook para tocar ao lado, né? E aí como não tem propaganda, então aí realmente entra aí nessa parte de direitos autorais aí. Glória a Deus. Fala para sua sogra aí, Alexandre, então acompanhar a palavra de Deus. Vai aí propagando já, pessoal. Vai compartilhando para outras pessoas aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O dia hoje foi um dia abençoado, mais um dia na presença do Senhor, né? Um dia de reflexão em todas essas situações que vem acontecendo, mas nós que estamos aqui temos algo novo, né? Acontecendo sobre as nossas vidas nessas lives. Deus tem feito coisas maravilhosas, Deus tem falado conosco através dessas lives. Deus nessa semana já falou conosco a respeito de fé, para nós rompermos em fé, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lembra disso? Isso acho que foi na terça-feira. Aí depois a Simone fez uma sequência falando a respeito de intimidade com o Senhor, intimidade com o Pai, não é verdade? Depois de intimidade com o Pai, no dia seguinte a gente viu a autoridade do crente, a autoridade que nós temos no nome do Senhor Jesus, e aí entendemos essa autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Jesus, ele teve toda a autoridade, e essa mesma autoridade ele nos deu para que nós fizéssemos também tantos milagres quanto ele fez. E aí ontem nós vimos como é que nós vamos fazer esses milagres no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, ele veio, morreu por causa das nossas vidas e foi embora para o céu, mas ele não nos deixou órfãos. Ele nos enviou o seu doce amado, o Espírito Santo de Deus, para fazer esse elo, e foi isso que nós aprendemos ontem, que Adão, né, viu que a pastora falou ontem, que Adão, ele tinha o domínio de todas as coisas, e por causa do pecado, ele perdeu todo esse domínio. E aí ontem nós aprendemos que quando nós nos tornamos filhos do Senhor, quando nós nos tornamos filhos de Deus, aí através da nossa oração e a intercessão do doce Espírito Santo de Deus, aí sim, aí nós conseguimos fazer a mesma coisa, o mesmo domínio que Adão teve, o domínio também está sobre as nossas vidas, através da oração. É isso mesmo, Rafa, a gente viu sobre frustrações também na segunda-feira, né? Nós aprendemos aí sobre frustrações. E hoje nós vamos ouvir mais uma situação diferente do Senhor, mais uma palavra do Senhor. Tinha um louvor tocando aí, do louvor do
Anderson Freire. Louvor do Anderson Freire, que era o bom samaritano. Depois você ouve e vê o vídeo aí na sua casa desse louvor do bom samaritano. Coloca o link aí, o Sâmia ou o Rafa, quem está nos ouvindo aí, para colocar esse louvor, para que você possa ver esse vídeo também. Fala a respeito do bom samaritano, né? E é maravilhoso. Era esse louvor que estava tocando, e aí apareceu aí dos direitos autorais aí, que eles me derrubariam se eu continuasse fazendo essas transmissões desses louvores aí, né? Mas estamos aqui, ó, de pé, firmes, em nome do Senhor Jesus Cristo. A situação lá fora é de preocupação, a situação das pessoas que não têm o entendimento da palavra, que não têm a esperança viva no Senhor Jesus. Essa esperança que as pessoas que de repente você que está nos assistindo não entende ainda o plano de salvação, aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Por quê? Porque existe um plano eterno para as nossas vidas, né? Então a morte ela não tem mais poder sobre as nossas vidas, e isso quem nos garante é a palavra de Deus. Tragada, a palavra do Senhor fala assim, que tragada foi a morte pela vida. Então em Jesus Cristo nós temos vida, que nós ouvimos também essa semana, acho que foi ontem mesmo, vida Zoe, vida de Deus, essa vida que quando estamos aqui nessa terra, temos abundância, não importa a situação que aconteça com as nossas vidas, nós temos essa vida de Deus, então nós temos a alegria do Senhor e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano. Essa paz, ela está sobre as nossas vidas, independente das circunstâncias, independente das coisas que vêm acontecendo. Deus, ele tem algo sim para fazer. Deus, ele fez por causa das nossas vidas. No livro de João 3, o verso 16, diz assim que Deus, ele tanto amou, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu único filho, para morrer pelos nossos pecados. Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A única coisa que nós precisamos fazer diante desse versículo é crer no Senhor Jesus Cristo, porque quando nós cremos, algo novo sim acontece sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E aí a salvação nossa, essa salvação, ela é garantida em Cristo Jesus. Amém, amados? É esse louvor mesmo, do bom samaritano. Ouve aí depois desse link aí, dessa live aqui, depois dessa live, se você quiser ouvir esse louvor aí, é uma bênção para a sua vida. A Simone vai estar comentando hoje a respeito desse louvor, né, meu amor? Não desse louvor, mas a respeito da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque na verdade quem tem sustentado também as nossas vidas tem sido o Senhor. Tem sido o Senhor que tem sido fiel, e temos vivido essa experiência, aquilo que nós estamos falando aqui na live, conversando na live junto com vocês, nós temos vivido essa experiência aqui com o Senhor também. Amém, amados? Então lá no livro então de João 3,16, diz então assim, que Deus amou o mundo, Deus amou. Às vezes fala assim que Deus, não sei, de repente como que você aprendeu de Deus, como que você aprendeu quem é o Senhor, um Deus que está lá no céu e você está aqui na terra e de repente não tem contato nenhum, ou de repente você aprendeu sobre um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que, olha, toma cuidado, Deus está vendo, né? Eu não sei qual é a forma que você aprendeu de Deus,
Mas, acima de tudo, eu entendo e nós entendemos hoje que Deus, Ele é amor. Aí, de repente, você vem na sua mente aí, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. De repente vem aí na sua mente essa situação aí. E, na verdade, Ele é fogo consumidor, Ele pode ser fogo consumidor, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus justo, mas sobremaneira, sobre todas as coisas, Ele tem um amor, Ele teve um amor grande por causa das nossas vidas, e o único filho que Ele tinha junto dele, Ele entregou por causa das nossas vidas, e esse filho Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele cresce não perecesse, conforme diz aí no versículo de João 3,16, mas tivesse vida eterna. Então, por isso que eu digo que é necessário que a gente creia primeiro no Senhor Jesus, porque aí sim nós seremos alcançados por esse amor de Deus que desceu sobre as nossas vidas. E eu tenho refletido muito também a respeito de amor. Eu tenho refletido sobre essa palavra tão pequenina, né? Que nos dias de hoje, principalmente nesse tempo, nós vamos precisar exercitar muito esse amor de Deus para com as vidas. Nós precisaremos fazer isso. Eu tenho buscado do Senhor direção e empatia, né? Empatia se nós temos amor, nós temos empatia. E eu tenho aprendido sobre essa palavra empatia, que é se colocar no lugar do outro, tentar se colocar no lugar do outro, sabe? Você não vai conseguir sentir o que o outro está sentindo se você não tiver empatia, se você realmente não tiver tentando sentir o que aquela pessoa está sentindo. Isso é empatia, é se colocar no lugar do outro para poder entender o que aquela pessoa está passando. Isso é empatia. E eu tenho tentado, sabe? Eu tenho tentado me colocar no lugar do outro dessa forma nesses últimos dias. Sei que mesmo para mim não é fácil. E aí para vocês também eu creio que de repente não seja fácil também. Porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, tentamos nos colocar no lugar do outro, nós começamos a entender melhor o sofrimento e a dor do outro que está ao nosso lado, de repente numa situação difícil que surgiu, e nós precisamos ter empatia uns pelos outros. Se nós falamos que temos o amor de Deus e temos esse amor em nossas vidas, nós precisamos saber nos posicionar, nos colocando no lugar do outro. Isso eu digo com amigos, irmãos em Cristo, cônjuges, esposo e esposa, com filhos, com os pais, sabe? Tentar se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. Amém, amados? No livro de 1 Coríntios também, eu não sei se a Simone tinha separado isso para poder falar também, mas vai ser uma extensão disso que eu estou falando, que ela vai conversar com os irmãos daqui a pouco. E no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, o verso de número 4, fala que o amor, ele é paciente. Fala que o amor, ele é paciente. O quanto que você tem sido paciente dentro da sua casa, com a sua filha, com o seu filho, com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe, o quanto você tem sido paciente. A palavra de Deus fala isso, lá no verso de número 4, fala que o amor, ele é paciente e o amor é bondoso. Se o amor é paciente e o amor é bondoso, então não há nada de mal
né? Nesse amor que está sobre a sua vida. Ontem nós falamos que nós somos filhos de Deus. Nós falamos que o poder de Deus está sobre as nossas vidas, que nós temos intimidade, né? Que gostaríamos de ter intimidade com o Pai, que nós temos autoridade, que nós aprendemos a conversar com o Senhor e aí o Espírito Santo de Deus vai e intercede. Mas e a nossa vida para com o nosso próximo? E o nosso amor para com aquele que está ao nosso lado? Como é que está a nossa paciência? Como é que está a bondade? Porque no verso 5 fala assim, que o amor, de 1 Coríntios 13, fala assim, que o amor, quando existe o amor ele não maltrata. O amor ele não maltrata, amados. Amor não maltrata. O amor ele não é egoísta, ele não procura os seus próprios interesses. Ele abre mão, esse amor do Senhor, abre mão de si, das coisas da nossa vida, aquilo que era para eu fazer, para mim, para me agradar, eu abro mão daquela situação para poder agradar a outra pessoa. Esse é o amor de Deus, esse é o amor do Senhor que tem que estar sobre as nossas vidas. O amor, então, ele não procura os seus próprios interesses. O amor, ele não é egoísta. Né? Eu creio que essa palavra nessa noite que é sobre amor, ela, se nós separamos isso para falar, é porque Deus já atuou, já trabalhou na minha vida e na vida da Simone a respeito desse amor, e eu creio que o Senhor também vai trabalhar aí nas suas vidas também a respeito desse amor, esse amor do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E no verso 7 de 1 Coríntios 13 fala assim, que o amor ele tudo sofre, ele tudo sofre. Às vezes por causa do amor tudo sofre por quê? Porque por causa da empatia que eu falei. Se você tem empatia, se você se coloca no lugar do outro, você vai sofrer. Então o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. Que amor é esse, né? Do Pai sobre as nossas vidas. E tudo suporta. Aí no verso de número 13 fala assim: assim permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, ele fala assim que o maior deles é o amor. A gente pode falar que tem fé, tenho fé, eu ouço a palavra de Deus, eu vou na igreja, eu oro pelas vidas, eu dirijo uma igreja, eu sou ministrante, eu sou palestrante, eu sou pastor, eu tenho fé e Deus tem usado a minha vida. Sou uma pessoa cheia de esperança? Sou cheia de esperança. Eu sei que tudo vai dar certo, tudo já está acontecendo, já no mundo espiritual, tudo já deu certo. Eu creio que o Senhor já agiu, eu tenho essa esperança viva dentro de mim. Aí ele fala de fé e fala de esperança, que permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. Aí no final do versículo, o Paulo está falando para a igreja de Corinto assim, mas o maior deles é o amor. Ele está falando para a igreja da cidade de Corinto, ele está falando assim, não adianta você ter fé, não adianta você ter esperança se você não tiver o amor. Então, às vezes a gente fala assim, eu tenho intimidade com Deus, eu conversei com o Senhor, eu tenho refletido nas coisas de Deus, eu tenho orado mais, mas aí o Senhor vem hoje e fala para nós assim, você tem fé? Legal. Você tem esperança? Muito bem. Só que você precisa amar mais o seu próximo. Você precisa amar mais a pessoa que está aí ao seu lado. Você precisa amar mais, de repente, alguém até que está falando besteira aí na televisão e você está com ódio mortal de algumas pessoas que estão falando coisas porque não vai de encontro às coisas que você pensa, aos seus ideais.
E aí o ódio começa a tomar conta das nossas vidas, do nosso coração. E aí o Senhor, ele fala o que para nós? Amarmos. Porque eu falo que tenho fé, eu falo que eu tenho esperança, mas e o amor? O amor de Deus, esse amor que eu estou falando. Porque se eu não tiver esse amor do Senhor sobre que está aqui, que foi derramado sobre a minha vida, se eu não tiver esse amor, não adianta de nada eu falar das outras coisas, que eu tenho autoridade, que eu sou um crente cheio de poder, que eu louvo bem e quando eu oro as pessoas se arrepiam, os demônios saem, mas e o amor? Porque aqui está falando, né? Assim permanece esses três: fé, esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês lavariam os pés de uma pessoa que você sabe que vai te trair? Você faria isso? Você sabe que a pessoa vai te trair. Você sabe que a pessoa só pisa na bola. Você lavaria os pés dessa pessoa? É. O nosso amado Jesus sabia o que ia acontecer. Sabia que ele ia ser crucificado. Sabia que ele ia ser traído. Sabia. Mesmo assim, ele lavou os pés de todos os discípulos. Lá, se você quiser ver essa passagem depois, está no livro aí de João 13, o verso 5. Fala que Jesus lavou os pés dos discípulos. E aí, ele fala assim, fala que Jesus lavou os pés dos discípulos, mas no verso de no 5, né? Mas no verso de número 14, ele também nos orienta. Ele também nos orienta como saber se essa pessoa vai me trair. Jesus, ele sabia que a pessoa, que Judas iria traí-lo. Agora, viu, Alexandre? Às vezes nós temos pessoas, não na questão de traição, mas sabemos que tem pessoas machucadas conosco, indignadas com as nossas vidas e aquelas rusgas, sabe? E sabe, de repente, traz aí a sua memória uma pessoa que, né, fala, o meu santo não bate com o dele. Não é legal, eu não me sinto bem perto de tal pessoa. Você lavaria o pé dessas pessoas? É isso que o Senhor Jesus está falando. Aí aqui, ó, no verso 14, ele nos orienta também a lavar os pés, né? A Adriana falou aqui, Adriana Marucci, ou Glória. A Adriana falou que nunca lavou, né? Não lavaria os pés, mas o Senhor Jesus está aqui nos orientando a lavar os pés de quem, de repente, fez algo de errado aí, né? Ele está nos orientando, não na questão, de repente, do ir mesmo e ir lá, vou lavar os pés dessa pessoa, não. Mas, de repente, enviar um presente, sabe? Enviar um presente para a pessoa que, de repente, você se chateou com ela ou ela se chateou com você. Enviar um presentinho. Você já fez essa experiência já de enviar um presente? Porque o Senhor, ele fala para nós orarmos pela vida dos nossos inimigos, diz na palavra do Senhor, porque quando nós fazemos isso, nós oramos pela vida dos nossos inimigos, nós acumulamos um braseiro sobre a cabeça daquela pessoa. E se você acumula um braseiro sobre a vida daquela pessoa, o que acontece? O que a brasa faz? A brasa esquenta. Então aquilo que era ódio começa a virar o quê? Começa a virar amor, né? Esse Deus é maravilhoso e Ele fala conosco. Então hoje sim é dia de nós consertarmos as nossas vidas. Olha só a situação que está aí fora, amados. Agora eu te pergunto, vale a pena a gente se chatear com algumas pessoas? Vale a pena a gente viver um inferno por causa
do egoísmo, porque a gente está pensando, nós estamos pensando em nós mesmos, eu não estou pensando no outro. Porque se realmente eu estivesse pensando, eu abria mão da minha vida, abria mão das minhas coisas para poder atender a outra pessoa. Isso é amor. Isso é amor. Servir alguém, maneira de servir alguém, é isso aí. Isso é amor. Então, eu não consigo achar um exemplo maior de amor do que o Senhor Jesus. Não consigo enxergar na palavra um exemplo maior do que o Senhor Jesus, do que o nosso próprio Deus, quando diz nesse versículo assim que Deus, ele tanto amou o mundo, que deu o seu único filho para morrer por causa das nossas vidas, para que todo aquele que nele crê, aquele que nele cresce em Jesus, fosse salvo e tivesse vida eterna. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Aleluia, aleluia, Deus é lindo. Então, o Senhor no verso de número 14, ele orienta eu e você a lavar também os pés de outra pessoa, né? Esse é o amor que a gente está falando aqui, é o amor ágape. É isso aí, Dri, glória a Deus, Adri, tô aprendendo, é isso mesmo, estamos aprendendo a amar, né? Eu também tô aprendendo, a gente está há tanto tempo, né? Ouvindo a palavra e lendo e falando que tem fé e falando que tem esperança, falando que está buscando Deus. Eu sou batizado há tanto tempo. Mas e o amor, amados? E o amor sacrificial? Sabe, o amor sacrificial é esse. Eu abro mão da minha vida para poder fazer o gosto do outro. Em primeiro lugar. Sim, isso mesmo. Amém, amados? Então essa é uma pequena parte, entrada aí do que o Senhor vai continuar falando aí sobre as suas vidas. A Simone também tem algo de Deus para falar conosco nessa noite. Hoje a minha esposa é outra esposa, você viu aí? Hoje ela é outra esposa lá, ó. Aos cabelos. Hoje são outros cabelos. Olha assim, ó, para eu não ficar bravo. Amor, isso aqui, Não sai. Não, fica em paz. Fazer assim, ó. Ficou loiro, ficou melhor aí, amados? Glória a Deus. Uhul. Aí, Vinão, até animou mais, né? Chegou a esposa aqui, né? Pastora linda, mas você é muito amada, né? Paz, meus queridos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olá, pastora linda de Jesus. Olá, meus queridos. Glória a Deus. Deus lindo. Deixa eu organizar para você aqui, meu amor. E aí, vocês passaram bem? Como que foi o dia hoje? Olha, amor, muito coraçãozinho, hein? Ninguém mandou coração para mim, amor. Eu falei de amor aí... Só que o meu amor, eu acho que estava um amor meio, né? Eles estavam meio sendo impactados por esse amor aí, ó. Agora viu você, ó. Que lindos, né? E aí, meus queridos, espero que vocês estejam bem. Espero que vocês... Eu estou melhor, sim. Cada dia é uma história, né? Mas nós vamos vencendo no nome do Senhor Jesus. Vocês lembram aquele dia na igreja que eu estava com muita dor no braço? Então, o que acontece? No dia da palavra, fui até no hospital, né? Hoje eu levantei com uma dor muito cansada nesse braço e eu comecei a perceber que quando eu mexo o pescoço, dói meu braço. E aí, mas vamos estar orando, né? Para que o Senhor realmente elimine todo esse mal no nome de Jesus da minha vida. Em nome de Jesus, porque o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Eu estava refletindo um pouquinho. Amor, põe o computador meu aqui. Ó, se eu precisar, isso aqui, deixa que tira aqui, né? Pode tirar daqui?
Seu mouse. Entendi. Irmãos, eu estava meditando. Ô, Beth, glória a Deus que foi bem corrido, né? Significa que você trabalhou. Foi corrido, você diz no trabalho. Eu espero que tenha sido, né? Por coisas boas, né? Que tenha sido corrido. Irmãos, eu estava meditando. Deixa eu pôr aqui pra cá, amor. Peraí. Sim? É. Assim atrapalha. Sim. Aqui. Eu estava meditando sobre uma situação que é de amar ao próximo. Nós estamos refletindo esses dias sobre as questões de fé, intercessão, oração, que a terra foi dada aos homens e o homem por conta do pecado entregou a Satanás. Porém o Senhor, ele reina agora, não na terra, mas ele reina naquele que se entrega, né, a ele, que entrega a sua vida e reconhece Jesus como aquele que faz a ponte. Então, o que acontece? A gente tem que pensar um pouquinho hoje, refletir um pouquinho sobre o amor ao próximo. Porque de nada adianta a gente saber de tudo isso, mas a interação, ela só vai fluir de uma forma efetiva quando tiver amor. É impossível, você não vai conseguir amar, sustentar o outro se você não souber o que é amar. E a questão é que muitas vezes o verdadeiro amor, ele livra-nos do egoísmo. O verdadeiro amor não encontra lugar no egoísmo. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele não busca seus próprios interesses, mas ele ama o próximo. Só que é muito além, ele dá prioridade a esse próximo. Só que assim, você não vai conseguir amar o próximo se você não amar a si mesmo. Ou seja, porque como você pode dar algo bom para o outro se você mesmo não se valoriza? Então você não vai conseguir amar o outro, ou melhor, o outro não vai conseguir receber do seu amor. Porque se você não se amar, você vai acabar dando para o outro o resto. Você vai acabar dando para o outro, na verdade, aquilo que não vem de dentro. Ou muitas vezes, porque por isso que muitas vezes a gente vê que pessoas que amam, dizem que amam, enjoa rápido, não suporta as fraquezas do outro, porque as nossas fraquezas a gente até suporta, precisa suportar, né? Porque nós somos humanos, estamos nesse corpo. Mas a fraqueza do outro, muitas vezes tem pessoas que não suportam e o atuar na vida desse outro, ela para logo. E muitas vezes a gente precisa ver o que é amar. Se realmente a gente ama porque realmente está bem resolvido e ama, ou porque acontece muito isso também. Pessoas que não estão bem resolvidas e que são carentes, elas não amam, na verdade, na sua essência. Elas amam para querer o amor. Então, elas não amam simplesmente para se doarem. Elas amam para querer alguma coisa em troca. Então, aí você acaba ficando preso no outro, porque você vai sempre fazer para ter o amor. E quando esse outro não devolver o amor, você se frustra. Por isso que o amor puro e genuíno é aquele amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal, não se ensoberbece. E é muito lindo quando Jesus fala sobre isso. E hoje eu estava refletindo sobre essa questão do amor. E é lindo porque, primeiro momento, olha que interessante. Em Mateus capítulo 22, olha só. Mateus, vou pegar aqui minha Bíblia no celular. Mateus, qualquer coisa eu procuro no computador. Mateus capítulo 22, olha só. Mateus. Eu não sei se vocês usam a Bíblia nas ministrações no live, mas eu acho que é muito importante vocês usarem. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que estar próxima, né? E aí vocês vão vendo aonde Deus fala na sua palavra, né? Lembra lá da bibliologia? Mateus, olha só, Mateus capítulo 22, verso de número 36. Mas olha aqui uma coisa aqui interessante.
Se vocês forem parar para ver aqui Mateus 22, tem muitas coisas que Jesus fala. E a gente começa a ver, primeiro momento, o Senhor, ele prepara aqui no capítulo 22, verso 1, que o Jesus começa a dizer sobre parábolas, né? E ele começa a falar assim, que o reino dos céus é como um rei, amor, ai meu Deus amado, ah meu Deus amado, não é só porque vocês estão olhando não, viu? O Daniel, ele tem esses jeitinhos assim, a linguagem dele é me alimentar, me alimentar. É muito amor, né? Ai, não sei nem o que falar, viu? Eu tô meio abatida hoje, mas logo eu vou melhorar. Então vamos lá, olha lá. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. O reino dos céus é como um casamento. É como um rei que preparou um banquete para o seu filho. Ou seja, tudo que está realmente para nós, tudo que diz respeito ao reino, o Senhor Jesus, se a gente for parar para pensar nesse versículo, na verdade o reino dos céus ele é um banquete, na qual ele é preparado e ele é colocado. Lembra que eu falei para vocês ontem do homem que caiu lá no início de Adão, lá no início do Gênesis, que ele caiu, ele se distanciou de Deus? O que acontece? A partir daí, Deus, ele tá, através das nossas vidas, resgatando vidas para fazer parte novamente da família dele. E aí, se vocês forem ver logo nesse início, a gente vai ver que muitos não quiseram ir, aquela coisa toda. Depois, mais pra frente, ele fala assim, ó, que no versículo 8, que o casamento estava pronto, mas os convidados não eram dignos. Aí o que ele fala no verso 9? Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E aí o que acontece? Ou seja, o evangelho ele está aberto para todos. Mas é que o evangelho de Deus é um evangelho vivo. Ele não é evangelho de Bíblia. Não adianta só você distribuir Bíblia. Você precisa distribuir o amor que o evangelho manifesta. Não adianta você distribuir somente algo que é frio ou tecnológico. Não. O evangelho, ele é feito de toque. Eita, Deus lindo. O evangelho, ele é feito de manifestação de gentileza. O evangelho, ele é feito de empatia, de se colocar no lugar do outro. O evangelho é feito de sensibilidade. Quando você percebe que o outro está definhando ou o outro está enfraquecendo, você vai e levanta esse outro. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O evangelho, o que sustenta nós é o Senhor Jesus e o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos sustenta. Então, o que acontece? Por isso não há, glória a Deus por isso, não há no Evangelho super-homens, super-mulheres, mulheres maravilhas. Não há. Justamente porque, para que o Evangelho seja manifesto, porque o que o Evangelho é? Uma interdependência. Ou seja, no Evangelho não há lugar para a independência. Não existe aquela coisa de vou viver. É fácil você viver bem com todo mundo, você vivendo numa ilha e o resto todo mundo longe pelo Face. Mas o Evangelho, ele é experimentado. O Evangelho, ele é experimentado nas relações pessoais. Eu vou repetir. O Evangelho, ele é experimentado, irmãos, nas relações pessoais, nas relações sociais. É nas relações sociais que nós vemos a diferença de quem serve, quem não serve, quem tem Deus, quem não tem Deus. É somente nas relações. Então, o que acontece? E a gente começou a ver aqui que a partir do verso de número 15 de Mateus 22, começou já os fariseus, os saduceus, que eram os religiosos da época. Sabe, irmãos, não é porque aqui tá falando nessa época tinha os fariseus, saduceus. Hoje tem muitos irmãos que se dizem ser de Cristo e são religiosos. Que eles carregam a palavra de Deus como uma lei pesada, sem a base do amor. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente olha esses fariseus e critica eles.
mas só que a gente acaba não se observando. E às vezes a gente pode ser até pior do que eles, irmãos. Até pior do que eles. Olha só. E aí, a partir do verso 15, o pagamento de imposto a César, que é o título aqui, tá dizendo assim, que os fariseus começaram a planejar um meio para pegar Jesus nas palavras. E aí ele começou a falar um monte de coisa, e aí ele começa a perguntar se é importante pagar imposto, é importante não pagar imposto. Sabe, irmãos, a gente percebe quem realmente confia ou quem não confia em Deus quando as pessoas têm dentro delas um traço de rebeldia. Sabe, aquela coisa de tem que ser do meu jeito. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa é assim, ó, sabe aquela pessoa que fala assim, eu tô bem enquanto não pisam no meu calo. Isso não é evangelho. Porque o evangelho, ele é um evangelho que a base dele é o amor. O evangelho é um evangelho que a base dele é o amor, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas a Bíblia diz que o amor lança fora o medo e que o amor cobre uma multidão de pecados. Por que o amor cobre uma multidão de pecados? Porque o amor, ele é aquele que tem que brotar de dentro para fora. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e os próprios discípulos, os próprios fariseus começaram a querer provar Jesus. E a partir do verso 23, do verso 23, naquele mesmo dia, os saduceus eram aqueles que não acreditavam em ressurreição. Olha só, que dizem que não há ressurreição. Aproximaram-se dele, dizendo, mestre, Moisés disse que se um homem morrer, deixar filhos, tal, se casar, deixar filhos e o irmão se casar, tal, ele começou a tirar algumas, ou melhor, eu não vou entrar nesse assunto, mas eles quiseram pegar, olhar a palavra e tentar enredar Jesus, para fazer Jesus se perder no meio daquilo que ele fazia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eu penso muito mais nisso hoje do que eu pensei antes. Mas é assim, Deus, ele não é para ser provado. Sabe, em rodas de discussões, em coisas de crítica, isso tá certo, isso tá errado, enfim. Deus, ele é para ser vivido. Deus, ele é para ser experimentado. Deus, ele é para ser o quê? Na verdade, considerado, e isso só se dá pela fé. Deus, ele não está preocupado em provar nada para ninguém. Sabe, porque Deus, ele está bem resolvido. E eu vou dizer uma coisa, as verdades de Deus na palavra, por isso que a palavra ela é verdadeira. Porque a palavra, uma que ela não se contradiz. Só que a palavra, ela é verdadeira por quê? Porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito. Assim como diz a palavra que o mesmo Espírito, ele testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes a gente se nomeia tanto como cristão genuíno e tal, e nos falta tanto da parte do amor, né, irmãos? Ou muitas vezes a gente ama para querer alguma coisa em troca, diz que é amor, mas não é o amor genuíno, né? Olha só, aí Jesus fala no verso 29, quando eles começam a falar dúvidas, eles queriam tirar dúvidas. Sabe aquelas pessoas que não vão no foco? Sabe, não quer viver, experimentar o evangelho, mas só tá entrando no evangelho só para fazer tumulto. A gente não está para tumultuar, irmãos. Sabe, a gente não está para tumultuar, a gente está para levar paz. Olha só, a gente não está para tumultuar. E o próprio Jesus fala no verso 29. Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu pergunto para você, você conhece as Escrituras? Pode ser. Mas você conhece o poder que há nas Escrituras? Você só vai conhecer o poder, e eu também só vou conhecer o poder, se a gente experimentar o que está nas Escrituras. Sabe aquela receita? Não estou comparando de forma nenhuma a palavra do Senhor como um bolo. Mas é aquela coisa, faz assim que vai ser bom. Se a gente não fizer e não misturar os ingredientes, a gente não vai saber que vai dar um bolo, né? Então, é muito sério isso. Por quê? Porque a gente fala daquilo que a gente não sabe muitas vezes, sabe, irmãos? E isso, por que a gente tá querendo provar, ser crítico e aquela coisa toda? É a partir daí, do verso 34, que Jesus, olha só, verso 34 do capítulo 22 de Mateus.
Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, que era saduceu de um lado, fariseu do outro, tudo que tentando, cada um querendo se provar que sabe mais que o outro. Ai, irmão, como diz a Dani do Vinícius, me dá preguiça, sabe? Me dá preguiça de ficar olhando esses debates, isso que me disse, diz que me disse, me dá preguiça. Porque aquele que não está a favor, aquele que não junta, espalha. Então, é aquela coisa, vamos entrar na manifestação do amor e buscando de Deus sabedoria para nós termos a abertura para levar a palavra fiel, não a interpretação que eu tenho da palavra. É diferente. Porque o que acontece? Por isso que eu sou adepta a dizer, leia a Bíblia, não livros que falam da Bíblia. Você pode até ler livros seculares, não tem problema algum. Mas não leia a interpretação dos outros da Bíblia. Leia a interpretação que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração sobre a palavra de Deus. E a Bíblia, ela não é pegada só, ela não é para ser lida só em trechos fora do contexto. Porque trechos fora do contexto é pretexto para um bel prazer. Muitas vezes a gente fala, a gente pega aquele trechinho lá, chave lá, e fala assim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá, você pode inclusive passar por luta. Ou seja, eu estou mostrando aqui nessa noite que o evangelho, ele é para ser lúcido. O evangelho é para ser pensado. O evangelho é para ser experimentado e para ser pensado. O evangelho não é aquela coisa de pensamento fantasioso. Sabe, irmãos? Por quê? Porque é muito fácil você falar, fala isso, declara isso, mas você não vive, você não muda o caráter, você não muda as coisas da vida, o modo de ser, de lidar com as pessoas, a forma gentil de ser com as pessoas. Evangelho, ele é poder, ele é transformação. Ele é transformação de caráter, de dentro para fora. Quando a gente tem contato com o evangelho, a gente perde o ranço. Sabe aquele ranço? A gente tira esse ranço. Por quê? Porque o evangelho, na verdade, não existe um grau de hierarquia maior, menor. Não existe aquela coisa de mais importante entre nós. Quem é importante entre nós, sabe quem é? É o Senhor Jesus. Não é aquele que sabe ler mais, aquele que sabe cantar mais. Quem é? O evangelho, ele é para os humildes, não humildes de dinheiro. Humilde de espírito, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, antes da gente entrar um pouquinho no próximo, porque assim isso vai fazendo você refletir como que você pensa a respeito desse próximo, sabe? Até que ponto esse próximo é o próximo? Porque tem gente que não considera o próximo, que considera só por uma questão de política. Pode ser até, não estou dizendo política que é política da política brasileira, não é isso que eu estou dizendo. Política interna mesmo. Eu considero porque eu ganho com isso. Eu considero mesmo que você está gastando o seu tempo indo para a igreja e tal, mas você está ganhando às vezes atenção, as pessoas te colocam no pedestal. Sabe, irmãos, temos que tomar cuidado para não usurpar Deus. O que é usurpar? Usurpar é tomar o lugar de uma autoridade e se colocar como autoridade. Isso é usurpar. É tipo assim, em outras palavras, dizer, Deus, o senhor não sabe governar não, deixa que eu faço do meu jeito. E quando a gente não dá crédito à palavra e à voz poderosa e onipotente de Deus, a gente está usurpando. Quando a gente fala, deixa que eu sei, inconscientemente a gente vai fazendo do nosso jeito, né? Lá dentro da gente, o que acontece? A gente, na verdade, está usurpando, porque a gente está declarando que está aderindo a uma direção do cristianismo, mas está manifestando outra coisa. Então, na verdade, é um egoísmo aí. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente está em busca de coisas que nos favorecem. Mesmo que seja o amor do outro, sabe? Será que se a gente não tiver ninguém que nos aplaude, a gente vai conseguir continuar exercendo esse amor? Esse amor que você faz e ninguém precisa ver o que a sua mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber? Sabe aquela coisa? Se você recebe aqui na terra as coisas, você não precisa receber no céu, porque você já foi. O que você já foi? Você já foi honrado aqui na terra.
Então, a gente tem que pensar muito bem qual é a postura nossa. Como que nós estamos, será que nós estamos amadurecidos nisso? E é diante dessa reflexão que Jesus entra aqui no capítulo 22, verso 34, que fala assim, ó: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, pôs Jesus à prova com uma pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Né? Porque eles estavam enraizados na lei. Então ele estava assim, deixa eu ver se Jesus está mesmo dentro dessa lei, ou querendo pegar alguma coisa. Olha só. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Se vocês forem parar para pensar, Jesus está falando aqui para você amar ele. Deixa eu pôr aqui onde que eu estava aqui. Se vocês forem parar para pensar, Jesus estava falando para a gente amá-lo em corpo, alma e espírito. Ou seja, amar de todas as formas. Amar tanto, olha só, amar de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque amar a Deus de todo o entendimento e com toda a sua alma, porque o que acontece amar a Deus com toda a sua alma? Você vai amar a Deus com todas as suas emoções, com tudo que você tem. E você realmente vai ter um relacionamento sincero com Ele, não vai ter aquele relacionamento que eu sou muito forte, eu sou muito fraca, sabe aquela coisa? Você vai entregar mesmo a Ele tudo que é seu, você vai amar da forma como você é. Olha só. E o segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Irmão, é impossível você amar o próximo sem primeiro amar a Deus. Porque a Bíblia até mesmo diz, né? Ele fala, porque Deus, na verdade, quando a gente o ama, a gente entende que Ele é Espírito. Olha, deixa eu ver se eu vou conseguir expressar o meu pensamento agora. Mas é assim, quando você ama Deus de primeiro momento, lembra que diz em João 4,24 que Deus é Espírito, que a gente tem que amar em espírito e em verdade. Quando você passar por essa etapa de conseguir amar a Deus, você vai conseguir amar a Deus através do quê? Da fé. Ou mesmo, a fé ela vai ser algo que vai unir você a Deus, porque você é espírito e você não vai olhar, você não vai enxergar Deus. Então, deixa eu tentar explicar o que está dentro do meu coração. Como é difícil, às vezes, a gente colocar em palavras, né? Mas é assim, se você já superou a barreira e conseguiu já amar a Deus sobre todas as coisas, significa que a sua confiança em Deus já foi estabelecida. Você já venceu a dúvida da fé. Você já venceu todas aquelas inseguranças. Porque você mesmo não vendo Deus, você consegue amar de toda a sua força. Ou significa, você realmente sabe quem Deus é. A partir desse momento que você já sabe quem Deus é e que você já venceu toda a incredulidade, todo aquele processo lá de meninice, aí você pode se relacionar com aquele que você está vendo. E você consegue entender, sabe? Porque quando a gente consegue se relacionar com Deus de verdade, a gente não vai estar firmado num relacionamento só de eu amo se Deus me der. Porque se você ainda se revolta com Deus, você não ama a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. Porque você vai estar amando a Deus na verdade, com uma condição. Então, quando você amar a Deus sem nenhuma condição e conseguir se relacionar e conhecer Deus, você não vai ter problema de se relacionar com o seu próximo. Primeiro você tem que ter experiência com esse Deus, porque é no relacionamento com esse Deus que o amor dele vai ser derramado em nosso coração e a gente só vai conseguir amar o outro com o amor que vem de Deus. Se eu tentar amar o Daniel com o amor meu, vai ter momentos que meu amor vai falhar. Vai ter momentos em que eu vou querer amar, e aí quando eu vejo que ele não me traz o retorno, eu vou desanimando nesse amor. Agora, se eu procurar amar o Daniel com o meu amor, que é amor que vem de Deus, o amor ágape,
eu vou amá-lo sem expectativa. Irmãos, se você reclama que o outro não te ama, se você reclama que o outro não tá nem aí com você, se você reclama inconscientemente, você pode não perceber, mas é porque antes disso você tem feito as coisas para querer esse amor, ou seja, esse amor não é um amor ágape. É um amor que quer alguma coisa em troca. Porque se o outro não te der em troca, você não vai ficar, você vai cobrar o amor. O amor ágape, ele não tem cobrança. O amor ágape, ele dá, ele se doa. Ele não cria expectativa do retorno. Sabe, irmãos? Muitas vezes a gente pensa que tá amando, mas a gente ama muito com mais amor fraterno ou um amor filéu. Mas o amor fraterno é o amor entre os irmãos, né? Amor filéu, né? Ou seja, esse amor que é entre os irmãos, ou se não o amor eros, que é entre marido e mulher. Será que, se por exemplo, você está bem com o seu esposo, será que ou o seu esposo está bem com você? Mas vamos supor que aconteça que eu seja, que todo mundo nós estamos sujeitos de ser acometido por um problema muito sério de enfermidade, de saúde. E eu fico presa numa cama e eu não posso fazer mais nada do que eu fazia. Eu estou somente na dependência desse outro. Como que será que constitui-se a dinâmica e o relacionamento deste eu e o outro? Por quê? Porque agora vai ser provado muitas coisas aí. Até que ponto o outro vai suportar esse momento meu de dependência, de dificuldade. Amor, vem aqui. De dependência, de dificuldades. Até que ponto o outro, sabe, ele só vai conseguir ficar do meu lado se ele tiver amor ágape. E às vezes o amor ele vai oscilando. Às vezes você exerce o ágape, mas às vezes você começa a se relacionar como filéu ou como eros, e aí você fica indignado. Aí Deus ele te convida de novo. O amor ágape tem que ser a base das relações. Porque se o amor ágape não for a base das relações, irmãos, as relações elas não vão se estabelecer. É, Jesus. Sabe? E olha só, e o segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, e nisso a gente começa a refletir, quem é o nosso próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? E Jesus, ele começa a falar, ele deu um exemplo de quem é o nosso próximo. Aonde foi que Jesus deu esse exemplo de quem é o nosso próximo? Em Lucas, vamos lá. Lucas capítulo 10. Vai lá para Lucas. Lucas capítulo 10. Jesus ele envia os discípulos, tal. Aí depois ele... Aqui, a partir do verso 25. Lucas 10, 25. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei, de novo, outro homem aí que é perito na lei, que diz que sabe tudo. Jesus veio para desconstruir esses peritos na lei, sabe? Irmãos, Jesus veio para desconstruir essas pessoas que pensam que sabe tudo. Nós não sabemos nada. Todo mundo que acha que sabe tudo, ele vai, um dia mais cedo ou mais tarde, vai observar que ele não sabe, não está no controle de quase nada. Olha só, e esses peritos se levantavam, sabe? Olha só, que interessante. E Jesus, ele colocou aqui, ele começa a falar para nós, a parábola do bom samaritano. E eu não sei se vocês sabem, o samaritano, eles não se davam muito bem com os judeus. Eu não vou entrar nessa onda, mas eles tinham um trique-trique. Tanto é que na época de Jesus, os samaritanos adoravam em um lugar e os judeus adoravam em outro lugar. Também não vou entrar nesse assunto. Mas o que acontece? Lá em João, só para vocês terem uma ideia disso. Em João, é João? Deixa eu ver se é João que eu anotei aqui.
Isso. Em João 4:9, o encontro de Jesus lá com a samaritana. Que a samaritana estava lá no poço. Aí Jesus chegou, pediu, ela estava lá, tal, aquela coisa toda. E aí Jesus falava assim, ele pediu um pouco de água, tal. E aí ele falou assim, mal sabe você, se você soubesse quem está te pedindo água, é aquele que tem água da vida. Ou seja, Jesus ele já começou a desconstruir as coisas, a desconstruir regras. Irmãos, cuidado com regras. Cuidado, porque Jesus ele vem na contramão. Jesus ele vem tratando, a base de Jesus é o amor. A base de Jesus é a base do arrependimento. A base de Jesus é a paz. Sabe, Jesus ele vem na contramão. Ele vem tirando toda a roupa, deixando nu aquele que pensa que é alguma coisa, irmãos. Sabe? A Bíblia diz lá em Apocalipse, se você não sabe o que você é. Porque se você pensa que não sabe, você não sabe o que você é, inclusive ele fala assim, compra vestes novas. Porque você é um coitado, um cego, um nu. Por quê? Porque nós não somos nada. Por isso que Jesus fala, né? Até mesmo na palavra do Senhor fala. O quê? Que pra gente ter sabedoria, pra gente refletir nas coisas de Deus, vamos num velório. Refletir sobre as coisas de Deus. Podem ver, eu tava comentando com meu marido. Essa quarentena, ela tá mudando a mente do povo. Tá mudando. O povo está um pouco mais sensível, começando a pensar um pouco mais nas coisas eternas, pensando um pouco mais naquilo que eles não têm o controle. Como será que é isso que eles não têm o controle? Começa a querer desenvolver a fé, sabe? É muito sério isso. Então Jesus ele vem desconstruindo. E agora, de novo, ele dá um outro exemplo do samaritano. Sabe por quê? Porque os judeus eles ficavam muito com trique-trique com o samaritano. Ah, porque nós viemos de Moisés, aqueles lá... adoram Deus de outro jeito, aquele jeito não é certo. Você já parou pra pensar? Quantas vezes você julgou alguém que tá lá no site ou alguma coisa falando assim, não, aquele, nossa, olha a denominação daquele. Ai, aquele não tá falando de Jesus. Irmãos, quem não ajunta espalha. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, a gente não sabe como Deus trabalha, não sabe mesmo como Deus trabalha. Se Deus abriu a boca da mula, irmãos, eu não sei como Deus trabalha. Eu não sei como Deus trabalha. A Bíblia diz que Deus está nos céus e nós estamos na terra. Por isso deve ser poucas nossas palavras. Olha só, e aí Jesus ele vem a partir do verso 25 de Lucas 10, falando o quê? De uma parábola, que era uma historinha para explicar quem é o próximo nosso. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou, mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Ele estava querendo pôr Jesus à prova. Olha, aí, só pela pergunta você vê a pergunta egoísta. Ele estava querendo saber da vida eterna. Ele queria garantir, né? Se garantir. Aí Jesus, porque às vezes a gente ouve, né, irmãos falando assim, Deus me revelou, o povo dele vai ser salvo, o povo dele vai ser guardado do coronavírus, fiquem em paz, irmãos. Ok, aí eu te pergunto, e aqueles que estão padecendo que não tem Jesus, pouco importa pra você? Meu pai. Porque a gente fica, somos de Deus, a marca da promessa está sobre nós, o Espírito Santo nos envolve, porque nós estamos protegidos. Tá bom. Mas e aí? Será que nós estamos realmente preocupados? Se você tiver que sair numa emergência para socorrer alguém, ou alguém bater na sua casa pedindo comida, ou você tiver que ser movido pelo Espírito Santo para levar comida para alguém, ou para orar por alguém, você vai dizer, não posso ir porque eu vou pegar coronavírus? Que amor! Eu tô dizendo, não tô dizendo que você tem que se colocar em risco, nada disso. Eu tô querendo dizer o seguinte, para nós não desenvolvermos nessa quarentena, como igreja, um pensamento egoísta, um pensamento querendo pensar em mim e na minha família, tá todo mundo protegido, nós tem comida aqui que se lixe o mundo, desculpe o termo, irmãos. Jesus. Minha comida tá aqui, tá cheia. Irmãos, como que é isso? Será que você realmente está preocupado com quando você fala assim, temos que tomar cuidado? Será que isso realmente é alguma coisa de cuidado e zelo? Ou é uma desculpa para você não olhar para o seu próximo? Porque olhar para o meu próximo aqui em casa é fácil.
É fácil, irmãos. Às vezes. A gente sente saudade, ele fala às vezes, a gente sente saudade da família que estamos distante, muita. Eu tô com muita saudade da minha mãe, dos meus filhos, eu tô com muita saudade das minhas netinhas, muita saudade. Mas, é aí que tá, eu estou com saudade deles. Mas, a minha família tá ali guardada. E o resto do mundo? E o resto? O restante do mundo? O resto não, o restante do mundo. Sabe? Será que nós estamos preocupados? Também não precisa, depende do que te move, né? Não precisa mostrar que você é crente, verdadeiro, tal, e live, e começar a postar. Tô aqui distribuindo. Irmãos, gestos de amor, ágape, eles não são necessariamente gestos abertos. Abertos da qual uma mão vê o que a outra faz. Talvez ninguém vai estar sabendo o que você faz. E ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Olha só. O Jesus, quando ele pergunta assim, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz assim, ó. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Eita, mas... Nossa, eu fico muito feliz com Jesus falando. Ele deu assim, fechou a mão e deu, né? Como você a lê? Sabe quando Jesus faz isso? Eu acho que ele faz assim, ó. O que está escrito na palavra tal? Como você a lê? Ou seja, eu não vou falar o que é isso. Mas eu quero saber como é o seu entendimento de amor. Como você lê 1 Coríntios 13? Como você lê aquilo que Deus falou, que é amar ao próximo como a si mesmo? Como que é isso? Será que dentro do seu coração há uma verdade mesmo, um interesse, uma pergunta real? Ou é uma pergunta só de um meio de se promover? Ou uma pergunta só para manter uma aparência, manter uma média? Para falar alguma coisa? Para querer provar para Jesus, eu sei. Vamos ver como ele se sai nessa. Quando Jesus fala como você a vê, como você vê, como você a lê, é o que Jesus está falando. Toma cuidado, porque tem muita gente lendo com o seu próprio bel prazer, né? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. É assim que você vai herdar a vida eterna. É cumprindo os mandamentos e é entendendo primeiro que você tem que se relacionar com Deus e depois com o próximo. Isso é Deus. Isso é igreja. Isso é evangelho. Evangelho é uma união, na verdade, vertical junto com uma horizontal. É a cruz, né? É vertical eu com Deus e eu fluindo com os irmãos. É eu com Deus e eu fluindo com os irmãos. Por isso que primeiro a Deus e depois eu fluo. Como que eu posso fluir se eu não recebo primeiro de Deus? Como que eu posso fluir se eu não tô nem aí, muito olhar muito crítico? Eu vou fluir com aquilo que eu tenho dentro do coração. Por que eu preciso primeiro Deus? Porque Deus, ele vem aqui do alto e passa para cá, ele não passa do coração. Porque a Bíblia diz que do coração que tá as coisas ruins, não é isso? Que estão os adultérios, que estão tantas coisas, é do coração que brota. Sabe, irmãos? Quando vem de Deus é mais puro. Sabe? Olha só. E aí ele disse assim: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém. Olha o que Deus fala aqui. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem, um judeu. Quando caiu, na verdade ele está falando é um homem, né? Não está falando que é judeu. Quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes tiraram a roupa, espancou ele e deixou ele lá, quase morto. Verso 31. Aconteceu que descendo pela mesma estrada um sacerdote. Aquele que se diz que é mediador, naquela época, que era o sacerdote, mediador entre Deus e o povo. Sacerdote. Quando viu o homem, passou por o outro lado. Vai sondando o coração.
E assim também aconteceu de passar na mesma estrada um levita. Quando chegou ao lugar, viu. O que está falando? Jesus, ele colocou bem assim, ele viu dentro do coração. E passou pelo outro lado. Jesus, ele estava esmiuçando o que pode estar dentro do coração do homem. Ele pode ter vários cargos, nomenclaturas, tantas coisas, ser reconhecido, mas se a base de dentro dele não for movido pelo amor, de nada vale. Nada, nenhuma obra é válida se não vier do amor. Aí ele fala assim, verso 33. Mas um homem samaritano. Sabe o que Jesus está falando? Ele foi na contramão aqui, aleluia. Ele está dizendo assim, mais um samaritano, aquele que não dá nada. Ele estava falando para esse perito na lei aí. Mas um samaritano. Olha só, ele está falando para o perito da lei, que veio perguntar para ele no início. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando ouviu, teve piedade, exerceu o amor. Piedade, exerceu o amor. Piedade dele. Ele se colocou no lugar do outro. Não é que ele olhou o outro e teve dó do outro. Ele se colocou no lugar do outro e ele fez aquilo que ele gostaria que os outros fizessem com ele, no sentido de amor. Não é fazer para querer em troca, entende? Mas ele exerceu aí empatia. Olha só. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, que era algo muito importante na época e que tinha certo valor. Ele abriu mão das coisas até importantes para ele, vinho e óleo. Olha só, sem contar que o vinho, representando, já a gente pode fazer que é a representação do sangue de Cristo, e o óleo é a representação da unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ou seja, era um homem que conhecia o evangelho dentro dele. E era um homem que, na verdade, manifestava as ações pela direção do Espírito Santo de Deus. Olha só, depois que ele derramou vinho e óleo, colocou-o sobre o seu próprio animal. Talvez ele tenha descido do animal e foi andando e colocou o que estava doente em cima do animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Irmãos, ele não deu só uma emergência. Ele sustentou esse homem e trabalhou com esse homem até a cura talvez se manifestar. Sabe, irmãos, o verdadeiro evangelismo, o formar discípulos de Cristo, gasta tempo, desgasta. Você só vai formar verdadeiros discípulos com gasto de saliva, com gasto de tempo, com gasto de você, da base do amor. Porque eu vou dizer uma coisa, evangelizar, nós podemos evangelizar. Falamos de Jesus. Mas aí o que acontece? Até firmar, porque evangelizar é lançar semente. Mas aí o que acontece? Você precisa regar, você precisa todo dia olhar, até aquela semente entrar num processo de apodrecimento, morrer e depois de muito tempo, de um tempo, ela vai brotar novamente. E aí, isso que é formar discípulo. Você lança a semente, que é a palavra de Deus. Essa pessoa, ela vai receber a semente, só que você vai continuar trabalhando, você vai aguar a semente. E enquanto isso, dentro do coração dessa pessoa, a palavra, o evangelho vai sendo construído, o amor de Deus vai sendo manifestado, até que a pessoa, ela vai se fortalecendo e lá na frente só que talvez ela vai dar fruto. Quando a gente forma discípulos, a gente não pode esperar muito rápido das pessoas. Sabe, irmãos, eu tenho visto crentes, homens em Deus, que têm desanimado e desistido rápido das vidas. Isso não é o próximo, na verdade ele não amou seu próximo. Porque se ele deu, na verdade, se ele irritou você rápido e você ficou rapidinho usando aquele versículo, não vou jogar pérola aos porcos, que muitos cristãos que não têm o amor usam isso, e a gente precisa entender o contexto disso.
Se você começar a usar muito esses versículos, mostra que realmente você não tem considerado o outro como seu próximo. O seu próximo, você vai não só tirar ele do desespero, não só levar uma cesta básica, mas o seu próximo, você vai cuidar dele. Da mesma forma que você gostaria de ser considerado, você vai considerar o outro. É muito forte isso, não é? Olha só, irmãos. Ele enfaixou, levou lá, cuidou dele. No dia seguinte, olha só. No dia seguinte, deu 2 denários. 2 denários. Denário era uma moeda, né? De prata, que equivalia à diária, né? Um dia de trabalho. Ele deu 2 denários, 2 dias do trabalho dele. Olha só. Ao hospedeiro, ele disse, cuide dele. Quando eu voltar, ele deu 2 denários que era para uma emergência. 2 dias de trabalho. Mas ele disse assim, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Além, ou seja, ele quis cuidar até o fim. Ele quis concluir. Sabe, irmãos, o Senhor me faz refletir na obra de Jesus, sabe? Jesus, na verdade, ele foi até o fim. Jesus, ele foi até o fim. Ele fez a sua obra até o fim. Ele verdadeiramente amou nós, que éramos o seu próximo. Ele foi sacrifício de morte e morte até o fim. Já no verso 36, Jesus ele fala assim: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Aí, o perito da lei responde assim: aquele que teve misericórdia dele. Irmãos, só um minutinho, irmãos. Sabe o que é? Olha só, a palavra misericórdia é você ter compaixão, ser bondoso com alguém que não merece. Não é para mostrar nada para ninguém. Vocês percebem? Então, olha só. Aquele que teve misericórdia, Jesus disse, vai e faça o mesmo. Porque aí você realmente vai, na verdade, mostrar que você é um homem que merece, de repente, estar comigo na eternidade. Sabe, irmãos, a gente tem que parar para pensar. E se você for abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, vem aqui para você me ajudando a ler, meu amor. Ó, segundo, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus. Você pode abrir aqui ou aí mesmo? Aqui, ó. 2 Timóteo 3. Olha o que diz. 2 Timóteo 3. Do 1 a 3, tá? Saiba disso, amados. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem. Leu 4. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se também deles. Leu 5. 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se também deles. Olha o 6, irmãos, eu vou ler o 6. São estes o que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Olha o 7. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, é muito forte isso. Sabe, olha só, quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala, toma cuidado, nos últimos dias as pessoas estão egoístas. Sabe, por isso que eu vejo, quando acontece essa situação que está acontecendo agora, não tem momentos na vida de vocês que vocês ficam, já pensaram assim? Ai, meu Deus, só Deus
para dar graça, tenho que socorrer essa pessoa. Ai, também já tá abusando, né? Sabe aquela coisa? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nessas pequenas ações a gente mostra como está o nosso coração. Olha só, como ajudar o seu próximo? Diante de tudo isso que está acontecendo, como ajudar o seu próximo? Primeiro, ajude essas pessoas espiritualmente. O que diz aí? Nós, Romanos 15, a partir do verso 1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha só, suportar é isso. Ó, enquanto o outro estiver duro, com dificuldade, suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Não sermos egoístas. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, construir sobre o seu irmão. Aleluia. Ou seja, irmãos, lembra que ontem nós falamos daqueles irmãos lá no início da igreja que desceram Paulo num cesto para ele não morrer? Sabe? Eles sabiam que Paulo ia se tornar o que se tornou? Você não sabe, esse seu próximo, qual é a potência, o potencial que ele tem. Aleluia. Só quem sabe é Deus. Atrás de uma vida que você considera, essa vida, ela tem 15, 20 mais por trás dele. Se você trabalhar Cristo vivo dentro dessa pessoa, trabalhar o amor de Deus, trabalhar o caráter de Cristo nessa pessoa, essa pessoa, ela pode produzir muito. Em cadeia, a gente vai produzindo em cadeia. E aí o que acontece? Se esse entender do mesmo jeito e não abrir mão e não se cansar e continuar declarando e continuar exercendo a palavra e alcançando vidas, ele vai alcançar mais um, que por trás dele tem mais 10, 15. Aí aquele um vai alcançar mais outro, que tem mais 10, 15. Aleluia. Imagina o que vai acontecer com o evangelho. Aleluia. Sabe, irmão, se vocês forem olhar no início da igreja, quando eles estavam falando e eles foram espalhando o evangelho, olha a rapidez que foi isso. Hoje as pessoas estão egoístas, pensando mais dentro de si. Quando não também, o que acontece? Estão formando somente espectadores que vão nas igrejas, mas eles não produzem fruto. Irmãos, por isso que eu falei, você tem potencial, você pode produzir fruto na vida do outro. Você não é chamado só para ficar no banco, mas você é chamado para frutificar. Senão você não está em Cristo, porque quando a gente está em Cristo, as pessoas comem do nosso fruto. A gente manifesta o fruto do Espírito. E a gente vai formando discípulos, e outros discípulos que formam discípulos. Olha só, continuando aqui, o que o Verso 2. Pastor Daniel estava falando? Verso 2. Verso 2, lê aí. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Irmãos, o que as Escrituras nos traz? O que a Escritura nos traz? Olha lá, ela nos traz bom ânimo. Bom ânimo. Vamos lá, ver se você tem pensamento egoísta. Você pode pensar assim, vamos fazer um teste. Quando você falou assim, a Escritura te traz bom ânimo, ou seja, o bom ânimo procedente da Escritura. Você pensou em você ou no outro? Porque geralmente a gente pensa assim, a Escritura me traz bom ânimo. Pensa pra si. Esse bom ânimo que está trazendo para você, é esse bom ânimo que também vai trazer para o outro. Aleluia. Para poder edificar. A gente sempre pensa mais na gente. Vocês percebem? Bom ânimo. Ai, me traz bom ânimo. Mas será que você pensa que esse bom ânimo também o outro está precisando? O Deus que concede perseverança e ânimo, dele um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Unidade. Olha só, é unidade, unicidade.
que é ser um em Cristo. Para que com um só coração e uma só voz vocês glorificam a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não combina você glorificar a Deus sozinho no seu quarto. Aleluia. Há momentos que você não pode sair, como está acontecendo agora. Mas o evangelho, ele é fora. O evangelho não é dentro. Senão a gente fica muito egoísta. Vocês percebem? E você não produz. E quando você não produz, você não se sente vivo. E aí o que acontece? Você morre. Verso 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vocês percebem? Olha só, lê lá agora Mateus, deixa eu ver aqui, ó. Mateus 7, 12. Olha só, Mateus 7, 12. Olha só, Mateus 7, vocês sabem que ele tá falando que é para não julgar, né? É. Olha lá. O 12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Aleluia. Não é o contrário. Eu faço, não é assim, eu faço para ter em troca. Não é isso que Deus está querendo dizer. Faça aos outros aquilo que vocês querem que lhe façam, no sentido de que, como você se sentiria se alguém lhe fizesse isso? É assim que o outro deve receber de você. É empatia. Não é buscando nada em troca. Vocês entendem? Olha só. Ajude então, se você não ajudar essas pessoas levando a paz desse evangelho para as pessoas, o que acontece? Você não vai estar sustentando essas pessoas e ajudando elas a passar num momento de dificuldade. Olha só, outra coisa, como que você ajuda esse próximo? A Bíblia deixa muito claro que esse próximo é qualquer próximo, inclusive o seu inimigo. Olha o que diz lá em Mateus 5, 43, 48. Posso ler? Mateus 5, 43, 48. Vocês ouviram o que foi lhe dito. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Tá me fazendo lembrar, sabe o que, irmãos? Sabe aquela passagem lá de Davi, que ele pecou? E aí o profeta Natan veio contando uma parábola para ele, que é uma história, na verdade não era parábola, era uma história verdadeira. Porque Davi, ele pecou, né, com Batseba, matando o marido dela. Aí depois ele tá lá, Natan vem falando assim, eu tenho uma historinha para contar. Um homem, né, ele tinha muitas mulheres, um exemplo, tô falando das minhas palavras, tá? Depois o que aconteceu? Resumindo, aconteceu que esse homem foi e tirou de uma pessoa o mais precioso que ela tinha. Sendo que esse homem tinha tudo. E ele tirou alguma coisa que só aquela pessoa, a pessoa só tinha aquilo. Aí Davi falou assim, quem é esse homem? Porque eu vou acabar com ele, manda matar. Tipo assim, minhas palavras, tá? O que aconteceu? Natan fala, este homem é você, rei. Ou seja, enquanto não está caindo pimenta no olho dele, pimenta no olho dos outros é refresco. Foi quando Davi se viu mesmo egoísta. Então é fácil você declarar quando você está na abastança, quando você está sem enfermidade, tipo assim, não tem fé, olha só, tá doente, não tem fé, vê se pode. Mas você tá sentindo a mesma dor que o outro está sentindo? Empatia. Você tá sentindo a mesma dificuldade que esse outro está sentindo? Sabe, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado. E outra coisa, olha só, verso 46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, que é aqueles dos impostos, fazem isso. Porque ele ama aquele que paga imposto. Olha só, esses saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Irmãos, tem gente que é cristão e anda na rua como bicho. Olha só,
Até os pagãos fazem. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Dá honra aos outros. Às vezes a gente vê, e isso é fato. Quantas vezes, vamos lá, será que já não aconteceu isso com você? Tá no lugar e fala, não, primeiro eu vou servir os meus filhos, os da minha casa, depois eu sirvo os outros. Irmãos, dá honra. Dá honra. Isso é louvável diante de Deus. Isso é você considerar o seu próximo. Aleluia. Sabe? Olha só. Aí ele fala assim, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Olha só, Romanos 12, verso 2 diz assim. 20, Romanos 12, verso 20 diz assim. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Mas não é dar para mostrar para os outros que tá fazendo bonitinho, não. É porque você vai entender que ele realmente é carente da graça de Deus e que ele precisa de seu suporte. E se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Glória a Deus. É muito forte, irmãos, isso. Aleluia. Vocês percebem que a gente tem que realmente observar isso. Sabe, a Bíblia diz o quê? Que nós temos que nos empenhar para ter a paz com todos. Aleluia. Como é amar o próximo, então? Primeiro, ajudar espiritualmente, porque se ele se encontrar com Jesus, ele vai ser um aliado com você nessa caminhada e vocês vão caminhar juntos. E ele vai ajudar outros e assim vai. Se você vai considerar o próximo se você amar os seus inimigos. Depois, empenhe-se pela paz. Irmãos, primeiro, a Bíblia diz que a paz ela vai além de todo o entendimento humano. Olha só, esse é muito interessante. Esse aqui em Mateus capítulo 7, diz assim, olha só. Não seja crítico. Irmãos, sabe aquela coisa de criticismo? Sabe? Ou seja, Mateus 7, olha só, do verso 1. Olha que interessante. Não julguem para não ser julgado, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, a mesma medida. Isso dá uma ministração enorme. A mesma medida que vocês têm, que vocês usam, é a mesma medida que vai ser usado para vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco, eu sei o que está acontecendo, eu tiro. Quando você não se dá conta da viga que está no seu, hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Irmãos, é muito sério isso. E eu vou dizer agora para a gente concluir, uma das nossas maneiras mais importantes e especiais de mostrar o amor ao próximo é nunca esquecer e descansar de falar do amor de Jesus. Em Lucas 8:1, a Bíblia diz que Jesus ele pregava. Em Mateus 28, Jesus ele dá uma ordem, lembra que nós falamos ontem? Só que nós falamos no sentido de autoridade. Ele fala, vai e fala desse amor. Fala daquilo que você viu e ouviu. Fala dessa sua experiência. Sabe, irmãos, eu quero convidar vocês nessa quarentena, escrever aí num papel quais são as suas experiências com Cristo e começar a usar essas experiências para declarar e falar como testemunho no Face, no Instagram. Posta aí um testemunho por dia no Insta e no Face. Posta uma coisinha que Deus fez na sua vida, uma por dia, e desenrola sobre ela. Irmãos, é muito sério, é muito sério. Porque, olha só, olha que coisa linda. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz assim, que assim como nós recebemos, olha só, assim como Deus reconciliou o mundo, né? É 2 Coríntios, não é isso? Isso. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Olha só. Deus reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus, ele através de Cristo, nos levou de volta a ele. E ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu um serviço. É como se assim, ó. Você veio a mim. Eu trouxe você de volta para minha família. Então, a partir de agora, eu te registro na carteira profissional evangelista do meu reino.
Aleluia. Pode ir. Oh, glória. Eu irei. Veio para Jesus. Ah, é? Traz a sua carteira. Evangelista de Jesus. Amém. Ah, é? Veio para mim. Está sentindo o amor de Deus? Há sobre a sua vida um ministério, que é o da reconciliação. Fazer com que outros também se reconciliem com Jesus. Irmãos, e para terminar, eu quero que vocês abram mesmo, irmãos. É muito lindo isso. Filipenses 2:4. Irmãos, é muito lindo. Você sabe que Filipenses, Paulo estava preso, e Filipenses é considerada a carta da alegria. Olha que coisa louca. E na prisão, é uma das melhores cartas que falou realmente de coisas mais profundas. Olha só, capítulo 2 de Filipenses. Abre lá. Nossa, isso aqui dá muita pregação, mas vamos lá. Diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, se por nós estarmos em Cristo, nós temos isso, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aleluia. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Aí ele fala, qual foi a atitude de Cristo? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Sabe aquela coisa? Eu estou em Cristo, o diabo está embaixo dos meus pés e aquela coisa toda. Ele não considerou algo para vanglória, mas ele considerou o quê? Ele considerou a sua proposta aqui na terra, que era o quê? O que Jesus fez? Ele, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele teve empatia. Ele se colocou no lugar do outro. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ele vigiou para não deixar o eu dele se sobressair. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. A favor do próximo, irmãos, ele foi obediente, até pagou com a própria vida para levar vida ao outro. Sabe aquele louvor que fala que para alguns que tenham vida, outros é preciso morrer? Para que alguns tenham vida, outros é preciso morrer. Então é preciso eu morrer para que outros possam viver. Olha que coisa linda. Olha só, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação, lembra que eu falei do Ministério da Reconciliação? Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem vai efetuar em você, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aleluia. Amém, irmãos? Façam tudo sem queixa nem discussão, para que ninguém venha, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firme a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Aleluia. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta, olha só, estou alegre e me regozijo. Estejam vocês também alegres e se regozijam comigo.
Espero no Senhor enviar tal. Aí ele começa a falar todo. Aí ele fala, cuidado com os próprios interesses e não com os interesses que são de Cristo. Cuidado. E aí ele começa falando, aí ele termina, né? Falando da alegria e tal. Aí ele fala que por isso eu logo enviei e tal. Aí ele começa a falar de outros irmãos. Irmãos, vocês percebem o que eu tô dizendo? É muito forte isso. Amém. Pensar no próximo é se esvaziar. É colocar os interesses do outro acima dos seus próprios interesses. E agora é momento nessa quarentena de você pensar em como você pode promover vida para o outro que não tem Jesus ou vida para o outro que tem Jesus e está desanimado. Amém? Eu deixo essa palavra hoje no seu coração, que o Senhor possa guardar o seu coração mesmo, porque o seu coração ele pode ser contaminado rapidinho. Senhor, nos livre da gente mesmo, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego os meus irmãos nas tuas mãos. Sim, Pai. Nos dá força. Nos dá força. De Jesus Cristo, nos dá força, Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós possamos, Deus, a cada dia aprender mais, Senhor amado, a ouvir, Senhor, porque é melhor ouvir do que falar, diz no provérbio, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos aprender, Senhor, a ouvir, aprender a nos colocar, Senhor, no lugar do outro, ter empatia, Senhor amado, para com o próximo, dar valor, Senhor, ao que o outro está falando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, visita cada irmão meu, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, Senhor, que nesse momento algumas vidas vieram na mente, Senhor amado, dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam, Senhor, alcançar essa vida, Senhor, através do seu amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, não se orgulhar, Jesus, Senhor, Pai. Não pensar somente em si mesmo, Senhor amado, mas que os meus irmãos venham, Senhor amado, abrir mão da vida deles, Senhor, para se entregar também por outras vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, nós pedimos a Ti, visita, Senhor amado, e traz a paz, Senhor. Traz o refrigério, Senhor amado, aos meus irmãos, a cada família aqui representada, Senhor. Traz a sua paz, Deus, a essa nação, Senhor. Dirige, Senhor amado, todas as coisas, Senhor, os médicos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, os cientistas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos, Senhor amado, tudo em suas mãos e descansamos em Ti, Senhor. O amanhã, Deus, a Ti pertence, Senhor. E nós, Senhor amado, eu e os meus irmãos, vamos divulgar, vamos falar do Seu nome, vamos alcançar vidas, Senhor amado, lá fora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória, Senhor amado, do Seu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmão, sabe o que eu tô lembrando aqui? O pastor tá orando, eu tô lembrando numa situação, tô lembrando uma coisa engraçada até. Sabe a pipoca? Pipoca? A pipoca? Pipoca que a gente come, que a gente estoura? A pipoca, ela só estoura e você só consegue comer da pipoca depois que esquenta bem o ar. Com o calor, a pipoca estoura. Vocês percebem? O Senhor está me trazendo à memória o que aconteceu com Estevão. Porque assim, depois que Estevão morreu, a igreja começou a ser perseguida, aí que o evangelho multiplicou. Virou pipoca. Então, aí, com a pressão, a gente começa a dar pipoca. Começa a multiplicar. O evangelho, ele multiplica com a pressão. Sabe, irmãos? Então, parábola da pipoca da pastora. A parábola da pipoca. Porque assim, com a pressão e com quando começa a vir o fogo, tanto o fogo do espírito como o fogo da pressão mesmo, das dificuldades. De óleo, né? Pra pipoca. Muitas vezes exatamente. E às vezes o óleo é mais saboroso, né? Olha só o que acontece. Fica mais macia, né? Você acredita, irmãos? E é bem assim mesmo, né? Porque o evangelho, às vezes a gente precisa de um pouco de pressão. Quando a água bate no bumbum, a gente aprende a nadar. Amém. Fala, eu recebi a cura lá, o Alexandre. Amém, meu querido. Em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Hoje eu estou um pouco cansadinha, vocês perceberam? Estou um pouco abatida, mas o Senhor, Ele está me dando força. Estou melhor do que o início desta ministração. Glória a Deus. Mas é aquilo que eu falo em tempo e fora de tempo, né?
Vamos falar da presença. Ó, eu vou até mostrar pra vocês. Ixi, o que será que ela vai mostrar, hein, amados? Meu papai. Olha lá, ó. Ó. Não é pra se fazer de vítima não, viu? Não é, mas é pra vocês verem como eu tava hoje, ó. Tipóia. Tava com a tipóia, ó. É. Aí eu fiz uma massagem. Fez, irmãos. Deus é lindo, é verdade. É verdade, né? Foi. Você sentiu mais dor? Não, tô só cansada um pouco assim, mas é porque eu tomei também Miozan, né? Mas Deus foi o que é um relaxante. ou Não, foi a não. oração? Foi a oração junto com a. Com o quê? Dedicação. Não, junto com a massagem. Junto com a massagem, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, amados? Amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou entrar somente para a gente orar um pouquinho junto com os irmãos, mas a live vai ser à noite mesmo, a live com palavra, com direcionamento. Às do 20 horas Espírito mesmo, Santo né? de Deus, às 20 horas. Amanhã às 20 horas. Mas de manhã eu entro para a gente conversar um pouquinho só, né? E na live de manhã você avisa o povo que à noite e vai avisar entrar. o pessoal que nós vamos estar se reunindo à noite também aqui pela live. Deus os abençoe, aproveite o restante Então do amanhã seu tem duas sábado lives? aí. 2 lives, de manhã às 9 horas da manhã, só para a gente dar um oi, né? E orar junto com vocês aí e relembrar os irmãos da live que vai ser à noite às 20 horas. Que saudade de vocês. Saudade de abraçar, saudade de beijar, de orar junto, de impor as mãos em nome do Senhor Jesus Ai, Cristo. Iris, eu quero depois eu vou te chamar no PV. Eu acho que nós vamos fazer pipoca, hein? A Iris tem uma receitinha boa. Deus os abençoe, amados. A paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Aproveite o seu sábado aí, você que é casado, ó, vai namorar. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Tamo junto, amor. Yeah.